Voltando a falar a respeito da guerra na Ucrânia, finalmente, depois de longos 2 anos, finalmente a Ucrânia irá receber parte dos ativos russos que estavam congelados por conta das sanções. Na verdade, eles vão receber agora já em agosto, tá? Finalmente, eu digo porque desde o início ali da invasão, quando começou essa enxurrada de sanções contra oligarcas bilionários russos, contra o próprio Vladimir Putin, a Rússia em si, muito tem se debatido aí a questão de se esses ativos congelados deveriam ou não ser entregues de uma vez por toda para a Ucrânia e usados na reconstrução do país, já que são os próprios russos que estão destruindo o país, que estão destruindo a Ucrânia. Depois levantou-se a questão de se pelo menos então os lucros aí dos ativos congelados que estavam rendendo nos bancos europeus não poderiam então ser usados, somente os lucros na Ucrânia, e agora parece que os países aí que estão congelando todos esses ativos entraram em acordo, tá? Quero ler aqui uma matéria que traz um pouco mais de detalhes e é muito dinheiro, tá? Muito dinheiro mesmo. Antes, eu só quero pedir para você, por favor, me ajudar a entregar esse conteúdo, é claro, para um número maior de pessoas. Então te peço para você deixar o like nesse vídeo, também te peço para você olhar aqui para baixo e confirmar se você já está inscrito nesse canal. Se não estiver, o momento é esse, não custa nada. Se você já está inscrito, fique com o meu muito obrigado, tá? Sou muito feliz em tê-los aqui comigo todos os dias. Obrigado pela presença, pela confiança, tá? E vamos ao que interessa. 1,5 bilhão, tá? 1,5 bilhão, tá bom? Ou quer mais? A Ucrânia receberá 1,5 bilhão em ativos russos congelados já em agosto, tá? Basicamente julho já se foi, 23 de julho, basicamente uma semaninha, acabou o mês. Aqui aparece o alto representante da União Europeia para as relações exteriores, e política de segurança, o Joseph Borrell. E ele quem diz que esse 1,5 bilhão será entregue para a Ucrânia já no mês que vem. Então ele faz uma declaração à mídia antes de uma reunião do Conselho de Relações Exteriores, FAC, na sede da União Europeia em Bruxelas. Reparem que o principal diplomata da União Europeia, então, o Joseph Borrell, anunciou no último dia 22, portanto no dia de ontem, que a Ucrânia deve receber a primeira, então não haverão outras, a primeira transferência de 1,5 bilhão em pagamentos de ativos congelados russos já no início de agosto. Os fundos designados financiarão a aquisição de equipamentos militares prioritários, aquilo que for estiver no topo da lista ali de necessidades, apesar de ser um número absurdo, uma quantia absurda, não é infinita, incluindo ainda mais quando se fala em guerra, que tudo é absurdamente na casa dos milhões ali, tudo absurdamente caro, Então, incluindo defesa aérea, sistemas de artilharia e munição, que vem em uma ótima hora, já que os ucranianos estão no meio de uma contraofensiva e já que tanto os ucranianos quanto os russos estão em uma corrida contra o tempo, eu diria em uma corrida contra as eleições nos Estados Unidos, contra a chegada. De acordo com um comunicado oficial do próprio Borrell, o Joseph Borrell, ele atualizou os ministros da União Europeia sobre o progresso em direção à primeira transferência de 1,5 bilhão de euros, que é esperada já para agosto, durante uma reunião então no Conselho de Relações Exteriores da União Europeia. Os embaixadores da União Europeia, todos concordaram então em usar os lucros
Então isso aqui já tinha sido acordado lá em maio, né? Mas somente agora que finalmente foi decidido. Eles já haviam concordado, isso aqui eu falei com vocês, se eu não me engano, no dia aqui, no momento em questão, em que eles deram essa ideia de que usar pelo menos os lucros, né? Os embaixadores da União Europeia concordaram lá em maio, em meados de maio, em usar os lucros inesperados dos ativos russos congelados, pelo menos os lucros, para financiar as necessidades de reconstrução e defesa da Ucrânia. Espera-se que Kiev receba então cerca de 3 bilhões de euros, caramba, todos os anos, de acordo com as discussões anteriores. No início desse verão, o Borrell anunciou que a Ucrânia receberia pagamentos de receita de ativos congelados dos russos em 2 parcelas já a partir de julho. Agora, né? Estamos no finalzinho já de julho, prazo limite aí, né? Dado pelo Joseph Borrell. Os parceiros ocidentais da Ucrânia e outros aliados congelaram cerca de 300 bilhões em ativos russos já no início da invasão em grande escala, lá em fevereiro de 2022. Cerca de 2/3 são mantidos na empresa de serviços financeiros Euroclear, que tem sede na Bélgica, enquanto alguns membros do G7, como os Estados Unidos, propuseram a apendição de ativos russos. A União Europeia tem sido mais hesitante, né? Temendo as armadilhas legais e fiscais do confisco. Em vez disso, então, Bruxelas, procura usar os lucros inesperados, né, gerados pelos ativos congelados e canalizá-los para Kiev. Os Estados Unidos já são mais enérgicos e querem enviar logo os ativos, não somente os lucros, os ativos e os lucros. O restante aí, né, do G7, por sua vez, é um pouco mais cauteloso, tem aí algumas armadilhas até legais e fiscais por conta do confisco e querem então enviar somente os lucros para ajudar na reconstrução e na defesa, né, de Kiev, ou seja, na defesa da Ucrânia. Ótima notícia para os ucranianos, 1,5 bilhão chegando aí dos lucros dos ativos congelados russos. Já é agosto, daqui a uma semana é agosto, falta uma semana, um pouco mais de uma semana talvez. Então tá chegando aí já todo esse apoio em um ótimo momento, como eu falei, momento em que a Ucrânia corre contra o tempo e tenta segurar e retomar o máximo antes da possível chegada do Trump até a Casa Branca, até o poder americano. A Rússia, por sua vez, também corre contra o tempo, né, para tentar tomar o máximo que puder aí antes da possível volta do Donald Trump também à presidência dos Estados Unidos. E os Estados Unidos, por sua vez, agora vem enfrentando problemas internos, né? Eu diria que cada vez mais vão dando uma afastada de leve do que vem acontecendo na Ucrânia, pelo menos temporariamente, podem esperar, tá? Que os americanos vão dar uma afastada de leve, até porque o Biden agora renunciou à recandidatura, né? Ele ainda é o presidente e continuará sendo por pelo menos quase 6 meses ainda, mais, né? Mas tudo indica que agora eles percam um pouco esse fôlego e voltem as atenções e as energias maiores aí para o problema interno, né? Que são as eleições do próprio país, né? As eleições no próprio quintal. Fico por aqui, finalmente uma notícia boa para os ucranianos. Obrigado mais uma vez quem ficou até o final, obrigado pela confiança, pela companhia. Tamo junto e valeu!